Gênesis, capítulo 2, verso 2 e verso 3. Antes de lermos o versículo, a gente se depara com algumas verdades incômodas sobre a nossa sociedade. O João tem falado isso, o João falou aqui durante a oração. E nós realmente vivemos em uma realidade de muita correria. É muita coisa que a gente faz, muita preocupação, muita aflição. Isso tem fragmentado, descaracterizado, em muitos momentos, a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso relacionamento com Deus. No último domingo a gente pregou a respeito da igreja madura, de maturidade, de como a gente deve se portar como cristãos, como uma igreja que busca o amadurecimento, que busca o crescimento, porque uma das coisas que nós percebemos nos nossos dias é a falta de maturidade. E nesse ano, que a gente chama de o ano da aliança, é necessário que nós tenhamos maturidade para que nós possamos cumprir a nossa aliança com Deus. Tirando na Índia, que o pessoal casa com 7 anos de idade, as pessoas aqui na nossa sociedade se casam numa idade onde se obtém a maturidade, não é verdade? A gente já viu casos de gente que se casou novinho, tipo a avó da Nicole lá, dizem que casaram com 14 anos. 14, amor? 14 anos, bicho. O pessoal era mais maduro antigamente, Hoje está pelo menos o dobro mais imaturo, mas tudo bem. Mas a gente se casa a partir do momento em que se obtém a maturidade. Ou seja, a gente faz aliança, uma aliança séria, uma aliança que exige a contrapartida das duas partes, o comprometimento das duas partes, quando a gente alcança a maturidade. A gente leu o texto que Paulo falou: quando eu era menino, agia como menino, pensava igual um menino. Quem é menino, Deus sabe. Mas Deus quer que nós amadureçamos na fé e possamos cumprir a nossa aliança com Ele. Então, vamos ler esse texto aqui. No 7º dia, Deus havia terminado toda a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Pode partir para o próximo, por favor. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Vamos fechar os nossos olhos. Deus, muito obrigado por este domingo, por este dia em que nós vamos adorar o Senhor, que nós podemos render o nosso louvor, nos comungarmos como irmãos e nos entregarmos em adoração a Ti, Pai. Peço que o Senhor abençoe a cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Com esse avanço, pessoal, da nossa igreja, não falo da Igreja Fruto, mas da Igreja Cristã do Brasil, eu não sei se as pessoas têm tentado deixar a igreja mais aberta, mais fácil, mais comunicativa, mais convidativa, para que o não crente venha. Mas, infelizmente, a gente tem perdido um pouco do nosso comprometimento e da nossa característica como cristãos. A palavra do Senhor não nos chamou para sermos igual ao mundo. A palavra do Senhor nos chamou para sermos santos. E ser santo não é ser santinho, aquele santarrão. Não, ser santo é ser alguém separado, que tem a sua diferença do mundo. A gente não vê e não anda e não pratica as mesmas coisas que os mundanos praticam, justamente porque fomos chamados para viver uma vida com Deus. Fomos chamados para isso. Dentro do chamado do Senhor, Ele estabeleceu que nós devemos adorá-lo com intencionalidade e com racionalidade. Lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 8 ao 11, a Vinição vai colocar na tela, gente, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso vai ser quase que um estudo para a gente, um estudo doutrinário, para a gente aprender a respeito de
ou ao menos revisar a respeito de um assunto importantíssimo para nós e que eu vejo que tem sido negligenciado nos últimos tempos por muitas pessoas. Desde já eu aviso, isso aqui não é um toque para ninguém, tá, gente? Eu só estou falando como cristãos maduros que nós devemos ser e se desenvolver ao longo do tempo. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Está polêmico esse tema aí, mas a gente vai seguir, eu vou explicar tudo para vocês, não se apavorem. A gente vai chegar lá. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Vamos refletir um pouquinho. Aí, verso 11 também. O Senhor fez os céus, a terra, o ar e tudo que neles há em 6 dias. Mas no 7º dia, porém, descansou, pois o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Amém? Então a gente vê estabelecido aqui um mandamento na lei de Moisés, na Torá, no Decálogo. A gente tem os 10 mandamentos do Senhor. E a gente obedece, normalmente a gente obedece os 10 mandamentos certinhos. Pelo menos a gente tenta obedecer. A gente tem, nos 4 primeiros mandamentos, aqueles que se referem ao modo do qual nós vamos agir perante a pessoa de Deus. Os 4 primeiros mandamentos, você vai perceber, é a forma com que nós devemos nos portar diante do Todo-Poderoso. E um desses mandamentos é nós separarmos um dia, não estou falando um dia específico, mas separarmos um dia para nós adorarmos ao Senhor. Isso é sine qua non na nossa vida. Não tem como a gente ser cristão sem nós dedicarmos um tempo racional e intencional de adoração ao Senhor. Faz parte do nosso culto. A gente vê os muçulmanos parando 5 horas, não sei que hora que é, se é 3 horas da tarde ou 5 horas da tarde, eles viram para a Meca e começam a orar. Eles não faltam das suas cerimônias. Eles são comprometidos. E a gente precisa ter esse comprometimento, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, Ele requer de nós comprometimento dentro da aliança que nós fizemos com Ele. Mas vamos entrar um pouco nesse termo do sábado, do Shabat, para a gente entender um pouquinho do que se trata. Shabat, no hebraico, quer dizer descanso ou cessação. Repita comigo, descanso ou cessação. O mais correto da gente interpretar essa palavra em relação ao que Deus fez é cessar. Tá bom? A gente às vezes fala assim, mas Deus não descansa. Deus não descansa. Ele não precisa descansar porque Ele é incansável, todo-poderoso. Mas Ele cessou o seu trabalho de criação no 7º dia. A partir daquele dia, Ele cessou. Acabou. Não vou mais criar. E nisso Ele estabeleceu um princípio para nós. Um princípio sério. Ele não só cessou, mas o foco que eu queria trazer para vocês é que Ele consagrou esse dia. Ele abençoou esse dia. E Ele disse que esse dia é importantíssimo e sagrado. Não estou falando de um dia específico, tá? Vão guardando aí. Mas Ele abençoou esse princípio. Ele estabeleceu. Ele não só cessou. Ele poderia ter feito o dia em mais tempo. Ele podia ter feito a terra em mais tempo. Podia ter feito em menos tempo. Ele podia ter feito do jeito que Ele quisesse. Ele fez de um modo e naquele modo Ele cessou. Ele abençoou e estabeleceu que ali era um momento de descanso para nós e um momento de adoração e consagração de nossas vidas. O Shabat é algo muito importante para os judeus. Algo muito importante. Às vezes eles até excedem a prática saudável em relação a isso, para a gente que não é judeu. Mas eles realmente dedicam esse dia como um dia de celebração,
como um dia de descanso, como um dia de alegria e como um dia de prestar culto ao Deus Todo-Poderoso. Tanto na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, no Talmud, que é a tradição oral, escrita pelos judeus, a Mishnah, que é o comentário dos sábios judeus, rabinos, todos eles destacam a importância e como nós devemos celebrar, como eles, devem celebrar o Shabat. Então, dentro da cultura deles, isso é muito bem estabelecido. O pessoal fala que vai para Israel, às vezes, e até o elevador não aperta o botão, Nem o elevador trabalha nesse dia direito, gente? O João sabe como é que é, Vai subindo andar por andar. Haja paciência, Senhor. Porque eles acreditam que o mundo, Deus ele estabeleceu que nós não poderíamos fazer certas atividades criativas, e a geração do fogo é uma atividade criativa, e quando você aperta o botão, você dá uma ignição, e aquela igniçãozinha gera uma fagulha, é uma atividade criativa. Isso é uma coisa de fariseu, gente? Eles conseguem fazer aquele cálculo todo, mas isso está tudo registrado no Talmud, nas leis deles. Mas fato é que eles levam isso muito a sério, e muito mais a sério do que nós cristãos. Eu quero dizer a vocês que, ainda que existam grupos ditos cristãos, como adventistas, tem os batistas do 7º dia, como eles levam, mesmo eles levando isso muito a sério, a questão do dia literal e específico, a gente tem que se resguardar no significado e na essência da palavra. O que a palavra quer dizer? Shabat não é um dia necessariamente, até porque o dia pode ter se perdido. A gente vive outro tipo de calendário, completamente diferente do calendário judaico. Nós não somos judeus, nós somos gentios. A gente não sabe como que os dias e as eras foram permanecidos ou foram mudados ao longo da história. O calendário que a gente tem é até recente, comparado ao calendário que os judeus têm. É mais recente que o deles. Muita coisa pode ter mudado. Mas a partir do momento em que a gente foca no significado e na essência da palavra, a gente consegue estabelecer um princípio e um mandamento importante para a gente. Qual que é o significado da palavra? Parar e descansar. E nisso daí tem uma essência extremamente importante. Parar e descansar. Aí eu te pergunto, você para e descansa? Você para e consagra? Você para e adora? Dentro da nossa sociedade, isso é muito difícil. A gente não consegue ser igual ao mundo fazendo uma coisinha dessa, tirando um simples dia para adorar e para entregar ao nosso Deus. Bom, os primeiros cristãos, a partir do momento em que a igreja começou a se disseminar pelas regiões, e que começou a crescer a partir do Pentecostes, eles tiveram algumas práticas interessantes. Vamos abrir a nossa Bíblia, então a gente lê aqui na tela, Atos 2,46. A gente vai ler 3 textos para a gente mostrar como é que foi o processo dos cristãos em relação a isso. Atos 2,46. Vamos lá. A gente vai ler junto aqui. Olha o que está escrito. Eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. A gente vai ler anteriormente essa parte, a partir do verso 42, eles tinham, a gente conseguia perceber a prática deles. Olha lá, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. A gente começa a perceber uma certa prática dos cristãos. Eles se reuniam diariamente. Quem tem o pique de se reunir diariamente para cultuar o Senhor? A gente não tem, né? Então, pelo menos um dia a gente tem que ir. A igreja começou bem. Começou se reunindo todo dia, diariamente. Eles iam ao pátio do templo. Para quem não sabe como que eles se reuniam no templo, não era um templo como esse que a gente está vendo aqui, não. O templo de Israel tinha um pedacinho. A construção não era para você entrar lá não, tá? Se você entrasse ali, provavelmente você ia
Ia dessa para a raça, ia lá para a raça, para cima, ia lá para o céu, talvez. Né? Mas, o que acontecia? Eles se reuniam naquele pátio grande. Imagina só que o templo fosse isso aqui, e o pátio grande fosse o quarteirão inteiro. Era enorme a área, era quase uma praça. Eles se reuniam ali, naquele lugar, para estudarem as doutrinas dos apóstolos, ou seja, aquilo que foi passado para os apóstolos, aquilo que foi passado de Jesus para eles. Amém? Eles partiam o pão como ato de memória de Cristo, a morte de Cristo. Eles faziam isso, partiam o pão. Eles oravam, se entregavam à oração, e à adoração e à comunhão. A igreja fazia isso. E eles, com grande alegria, se encontravam para adorar, todos os dias. Pode pular lá para Atos 27, Vinícius, por favor. Atos 27 vai dizer o seguinte: com o passar do tempo, a coisa foi ficando mais complexa, foi tendo mais perseguição. Na verdade, é Atos 27. É porque eu falei 27, eu juntou tudo. Ai, ai. Olha só, com o passar do tempo, mostrou que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Ou seja, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir o pão. E Paulo começou a falar como pretendia, para embarcar no dia seguinte, e continuou até a meia-noite. Aqui a gente vê novamente a prática dos cristãos se reunindo ali no primeiro dia da semana, dito domingo por nós, né, para eles começarem o seu trabalho de adoração, de partir do pão, o seu culto ao Senhor. Pode abrir, por favor, lá em 1 Coríntios 16, 2. Vou passar bastante texto aqui para vocês verem como é que funciona. Olha aí, ó, no primeiro dia de cada semana, separem uma parte de sua renda. Olha só, Paulo falando para os irmãos, para a igreja de Corinto. Não esperem até que eu chegue para então coletar tudo de uma vez. Ou seja, também dentro da prática existia a coleta, a contribuição que servia para sustentar, para manter a igreja, para manter os obreiros, para manter os presbíteros, para manter as obras missionárias e as ações sociais que a igreja fazia naquele tempo. A gente vê isso claramente dentro do funcionamento da igreja. Então a igreja, ela louvava, ela orava, ela partia o pão, ela adorava, ela coletava os recursos para que a obra fosse mantida sempre no domingo. Amém? Tudo certo? Os primeiros cristãos, eles começaram a se desenvolver dentro dessa tradição, dentro desse costume, que era extremamente importante para o crescimento, para o amadurecimento na fé. Eles fizeram uma aliança com o Senhor. Amém? Então, outros documentos, como o Didaquê, um documento ali do segundo século, do comecinho do segundo século, também registra a atividade dos cristãos ali no primeiro dia da semana. Ou seja, um ato importante é a gente separar esse dia. É a gente separar um momento para nós em comunidade, para nós como cristãos que somos irmãos em Cristo Jesus, adorarmos juntos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós consagrarmos intencionalmente o nosso dia ao Senhor. Amém? E eu não estou falando que é para você deixar de ter um estilo de vida de adoração. Não estou falando nisso. Não estou falando para você deixar de orar, para você deixar de servir ao Senhor nos outros dias da semana. Não estou falando isso não. Eu estou falando porque hoje eu posso dizer que metade da nossa igreja não veio. Não sei por quê. Não procurei saber. Mas é muito importante que nós nos dediquemos a separarmos e a priorizarmos ao menos um tempo da nossa semana para nós adorarmos ao Senhor. Eu não estou falando isso para cobrar ninguém. Eu não estou falando isso para ficar puxando a orelha. Vocês já são adultos. Vocês já ouviram isso. Mas o que acontece é que a cultura do nosso tempo vai nos afastando cada vez mais das nossas identidades, daquilo que é importante para nós sermos, para nós guardarmos mediante a nossa fé. Nós fomos chamados para adorar a Deus. E isso é uma grande honra para nós. É um grande privilégio. É uma grande alegria.
a gente poder celebrar juntos ao nosso Deus, louvarmos ao Senhor de todo o coração. Não perca esse costume. Não adianta a gente fazer aquele namorinho de internet com o Senhor, né? Eu sou crente à distância. Não, eu vejo o Senhor na internet. Não, tá bom aí, não precisa de mais nada. Não, gente. Não, meus irmãos da igreja, eu me relaciono como noiva do Senhor, mas o meu relacionamento é à distância. É home office. É quase isso, não é? O nosso culto é um serviço a Deus. A palavra culto vem de qual palavra? Cultura. Cultura vem de qual que é a raiz da palavra cultura? Cultivo. Ou seja, quando nós cultuamos ao Senhor, nós estamos cultivando a nossa fé. Se a gente não está junto como uma comunidade de fé, nós estamos deixando de cultivar a nossa fé, que vai se tornando cada vez mais fraco, até o momento em que a gente só sabe dizer Senhor, Senhor, mas não vive o reino de verdade. Isso é muito sério. As nossas plantações morrem, a nossa fé morre em nosso coração. E ela se torna cada vez mais vazia, mais dura. Então, destaquem isso como algo extremamente importante para viver. Amém? E aí eu gostaria de, a partir de agora, falar a respeito de uma outra forma que nós devemos enxergar. Porque a gente não vive dias tão corridos só porque a gente quer. Eu tenho certeza que a maioria de nós gostaríamos de viver uma vida mais tranquila. Tenho certeza. Mas igual eu falei, o nosso tempo ele nos pressiona até que nós cheguemos em um momento em que não consigamos mais ter tempo para o Senhor e ter tempo para nós mesmos, enquanto descanso, ter tempo para as nossas famílias. O Shabat lá dos judeus é um dia de alegria. Eles se reúnem com suas famílias, eles se alegram e eles celebram. Eles vão cultuar, eles fazem esse ato importante de cultuar ao Senhor. Então vamos lá. Salmo 127, eu gostaria de ler do verso 1 ao verso 2. Olha só. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Vamos parar por aí. Vamos refletir um pouquinho a respeito desse texto. Olha, quem escreveu este salmo foi nada mais, nada menos do que o homem mais sábio que já pisou nessa terra, Salomão. E ele escreveu, muito provavelmente, esse salmo quando ele estava construindo o templo, a casa do Senhor. Eu fico imaginando Salomão olhando para o templo ali sendo construído. Aquela imponência, aquela glória, aquele tanto de ouro, de trabalhadores habilidosos, cheio de gente boa, aquele homem com uma inteligência fenomenal, com uma riqueza fenomenal, sentado olhando aquele templo sendo construído. E aí, ele chega à seguinte reflexão: do que adianta toda a imponência? Do que adianta toda a minha sabedoria? Do que adianta tantos trabalhadores habilidosos e construtores incríveis? Do que adianta tudo isso? Do que adianta eu ter um exército formado, um exército poderoso? Do que adianta eu ser habilidoso politicamente e conseguir fazer com que o reino de Israel seja o reino mais poderoso da região? Do que adianta eu olhar para tudo isso se o Senhor não estiver comigo? Do que adianta? Do que adianta? É isso que ele está falando. Se o Senhor não guardar, não adianta. Se o Senhor não edificar, é em vão. Se o Senhor não edificar e guardar a nossa vida, todo o nosso esforço, ele é em vão. Então, pessoal, o que eu falo a respeito do descanso
e que eu gostaria também de trazer a reflexão, é que o descanso, ele não é somente um ato para nós, ele é um ato de adoração e de descanso em Deus. Quando a gente aprende a descansar em Deus e a separar um momento para Ele, a gente reflete e louva ao Senhor. Entende que Ele é quem está guardando a nossa casa. É Ele quem está protegendo a nossa família. É Ele quem está fazendo as ervas do campo crescerem. É Ele quem está dando a plantação aos agricultores, o gado aos pecuaristas. Ele é quem está protegendo a nossa cidade. É Ele quem está protegendo a nossa casa. Ele é quem está edificando e cuidando e educando os nossos filhos. É Ele quem está nos dando a sabedoria para lidar com tudo isso. Quando a gente aprende ao menos um dia, a separar um dia do nosso tempo para entregarmos em adoração ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Deus está te mostrando que quando você pega um dia e separa para adorá-lo, você está dizendo: Deus, eu confio em Ti, porque eu sei que não adianta eu trabalhar os 7 dias, se a planta não crescer. Se tudo não estiver no lugar certo, não adianta, não adianta. Eu sei que muitas vezes a gente tem urgências, e eu entendo as nossas urgências, inclusive os israelitas, os adventistas, os judeus e tudo quanto é tipo de pessoa, entendem que a vida vem em primeiro lugar. Se a pessoa está doente, se o parente está correndo risco de vida, se você está precisando estar no hospital com alguém, se você precisa fazer algo urgente, não tem problema, tudo bem. Mas muitas vezes a gente coloca qualquer coisa na frente da obra do Senhor. Muitas vezes a gente coloca qualquer coisa na frente da nossa adoração ao Senhor. Qualquer coisa, qualquer coisa. O cansaço, o dia a dia, a pressão, o estresse, a irritação, convites, qualquer coisa pode virar motivo para a gente deixar de separar o nosso dia para em comunidade, juntos, racionalmente, entregarmos o nosso culto ao Senhor. E aí a gente chega para Deus e fala assim: Deus, se eu não cuidar do meu parente, quem que vai cuidar? Se eu não trabalhar, no domingo, um dia, o comércio nem abre direito, quem que vai trabalhar? Se eu não fizer tal coisa, quem que vai fazer? Aí Deus fala: você não confia em mim, não? Você não confia que pelo menos um dia, um período que seja, um dia, eu não posso fazer tudo isso acontecer muito mais do que você fazia em 6? E aí você vai me dizer: não, mas Jesus, né? Ele falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus estava trabalhando para quê? O que ele estava trabalhando? Para a obra, para a glória do Pai. Volto a dizer, a gente não precisa ser fariseu, de ficar calculando quantos passos a gente pode dar no sábado, de saber aquilo que dá foguinho. Eu não ia poder nem ligar esse microfone no sábado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de nós separarmos um momento, um dia, um tempo, que seja 1h30, já está quase na hora de acabar, que seja do nosso tempo, para nós dedicarmos ao Senhor. Não precisa ser a semana toda não, gente. Aqui no Fruto a gente não tem essa prática. A gente se reúne praticamente só no domingo. Tem as células, às vezes, que é bom também para a nossa comunhão, mas guardem esse dia para o Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz o seguinte, coloca lá na tela, por favor, Vinição. Portanto, meus amados, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Todo esse tempo que vocês se dedicarem para Deus, tudo isso que vocês fizerem para o Senhor, não é inútil. Muito pelo contrário. É uma prova, é um gesto de fé, de adoração. E certamente vocês serão recompensados. Não é uma barganha não, tá, gente? Não é uma barganha não. Assim, não, eu vou... podia ganhar R$100 num trabalho hoje, num freela,
né? Mas eu vou para a igreja, então eu vou ganhar 1.000. Não é assim que pensa não, gente. Porque aí você não está adorando é nada, você está empreendedor, né? Está sendo empreendedor só. Tá? Mas, não estou falando disso não. Nada que você faz para o Senhor é inútil. Você pode semear na vida de outras pessoas. Você está se enchendo e sendo edificado pela palavra do Senhor. Você está adorando ao Senhor, que é a coisa mais gostosa que existe nessa vida. Então, se dedique, pega esse momento e se entregue e se dedique ao Senhor. E para finalizar, João 15,16. Coloca lá, Vinição. João 15,16 diz o seguinte: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Olha só o que o Senhor diz. O nosso ato, o nosso gesto de entrega, de adoração ao Senhor, ele vem e produz frutos. Frutos para quê? Para a glória de Deus. Por que Deus te criou? Ele te criou para o louvor da glória dele. É para isso que ele te criou. Por isso ele te chamou. Por isso você tem que dedicar um dia para vir e adorar e render um culto ao Senhor, um trabalho, um serviço de adoração ao Senhor. Eu fico vendo o pessoal lá de umas igrejas, de uns conhecidos meus, eles colocam o cartazinho assim, domingo é inegociável. Aí eu falo assim, não, mas que trem chato. Isso é óbvio, né? Ultimamente não tem sido óbvio isso. Às vezes a gente tem que falar o óbvio mesmo. Então, a partir de domingo que vem, a Ju vai passar domingo aí negociar. Estou zoando. Mas, gente, eu falo isso com amor. Pode ser uma palavra dura. Pode ser difícil. Eu que sou uma manteiga, não gosto de falar desse jeito. Tem hora eu fico até com o coração doendo. Mas se eu não falar a verdade, a gente vai ser destroçados pela mentira desse século, deste mundo. A gente precisa ouvir a verdade. A gente precisa criar na nossa cultura, no nosso corpo, no nosso tempo, a importância de nós adorarmos ao Senhor. Tipo assim, eu não sou adventista, não chego nem perto, mas tem uma coisa que eu admiro nesse povo. Os caras guardam mesmo o dia. Eles guardam mesmo o sábado, gente. Nem prova de concurso os caras fazem. E aí o que o governo tem que fazer? Abrir um dia para eles, É o que acontece muitas vezes. Abre um dia, faz um dia diferente que todos participem. A gente tem que pensar dessa forma também. Não, eu tenho meu compromisso com o Senhor. Amigos, que me esperem. Espera aí, eu vou lá na igreja, vou cultuar o Senhor, depois a gente bate papo. Meus filhos, não, está com preguiça de ir na igreja, menina? Você vai na igreja, mesmo assim, você vai chegar lá e vai adorar o Senhor. Eu, quando eu era criança, eu ficava na preguiça, tinha dia. Nossa, Deus, se Jesus voltasse àquela hora, eu estava no sal. Graças a Deus ele não voltou àquela hora, né? Nossa. Mas pior do que a ira de Deus era a surra da minha mãe. Era um trem assim. Deu uma exagerada aí, mas... Não tinha opção. Era a surra da minha mãe. E pior que a surra da minha mãe era do meu pai. Aconteceu só uma vez na minha vida. Aquela mão desse tamanho assim, ó. Fico imaginando a ira da Carol. A ira da Carol vem, mas quando vem a ira do Dani, filho, tamanho do braço, tamanho da mão. Moleque! O popô esquenta e fala, pai, meu popô tá quente. Isso é se você não obedecer ao Senhor, você vai ver o que é quente de verdade, meu filho. É uma boa falar. Mas brincadeiras à parte, gente. Vamos tirar esse tempo como uma aliança ao nosso Deus. Esse é o ano da aliança. Vamos falar para as pessoas que não vieram. Vamos nos mover e nos esforçar ao máximo. Deixa para o último caso você deixar de ter esse tempo aqui com a gente para nós cultuarmos ao Senhor juntos. Aqui vocês sabem que eu não estou cobrando nada, que a gente aqui não está querendo, não está pedindo, não pede dinheiro para vocês. Até que a gente faz a hora do dízimo, da oferta, mas a gente não fica apelando, pedindo dinheiro.
É um momento para nós adorarmos. Aqui não é eu, não é o João, não é a Roberta, não é a Nini, não é nenhum de nós. Aqui é um momento para nós nos entregarmos em adoração ao nosso Deus. Pelo menos nesse dia, para que a nossa semana seja cheia da presença dEle. Amém? Para que a gente saia daqui cheios e edificados pela palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, muito obrigado por este momento, Pai. Como é duro às vezes, ó Deus, falar certas coisas, Pai. Mas eu peço a Ti que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua palavra. Ó Deus, a gente consegue não roubar, a gente consegue não cobiçar o bem, a mulher, alguma coisa do próximo. Ó Deus, a gente consegue não adorar imagens. Ó Deus, a gente consegue não usar o nome do Senhor em vão. A gente consegue, ó Deus, adorar ao Senhor acima de todas as coisas. Ó Deus, a gente consegue não matar. A gente consegue tantas coisas, ó Deus, obedecer os mandamentos do Senhor. Por que a gente não consegue, ó Deus, descansar e consagrar a Ti um tempo, um momento, um dia em que a gente cesse o nosso trabalho e se entregue em adoração a Ti, Pai? Ajuda-nos, Pai. Ajuda a mim, ajuda cada um de nós que estamos aqui a termos esse dia, o domingo, como uma prioridade. Eu não estou falando que o domingo é um dia muito especial, mais especial do que todos. Eu sei que é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, mas é o dia em que nós separamos e que nós temos como cultura adorar a Ti em comunidade, em igreja, para reforçar o nosso amor por Ti, a nossa dependência de Ti, a nossa adoração a Ti, para reforçar os nossos laços, a nossa comunhão. Às vezes, ó Pai, a gente quer ser como o mundo, mas o Senhor nos chama para sermos igreja, para nós nos parecermos uns com os outros no amor de Cristo, gente que obedece os mandamentos do Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor nos chamou para isso. Ó Deus, o Senhor nos chamou para Te louvar. O Senhor nos chamou para dedicar um tempo racional, intencional, para adorar a Ti, ó Deus. Não deixa, ó Pai, que a gente viva uma realidade fluida, líquida, que as coisas fiquem totalmente bagunçadas e sem estabilidade nenhuma. Ajuda-nos, ó Deus, a pelo menos uma vez na semana não entrarmos, ó Deus, na loucura desse tempo, desse mundo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a priorizarmos o Senhor durante a nossa vida. E pelo menos um dia. Ah, Lucas, mas um dia? O que adianta? Um dia, sendo que a gente tem a semana toda, mas nem um dia a gente tem conseguido, Pai. Nenhum dia a gente tem conseguido parar para nos entregarmos a Ti, para aprendermos a Tua palavra, para sairmos edificados, para orarmos, para estudarmos os Teus mandamentos, para render louvores, cânticos ao Senhor, para separarmos parte da nossa oferta, para manter a Tua obra, para abençoar outras pessoas que precisam. Ajuda-nos, ó Pai, a nos organizarmos e a de fato termos esse tempo para o Senhor. O tempo é Seu. Ajuda-nos também, Pai, durante a semana, a vivermos uma vida de adoração, a nos entregarmos a Ti e a obedecermos a Ti de todo o coração, para o louvor da Tua glória, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus.